Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandemente. Agradecidos ao Senhor estamos por esta oportunidade que Ele tem nos concedido, de estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós estamos nessas escolas últimas, nós estamos estudando o livro das 7 eras e nós estamos estudando a visão de Patmos, o primeiro capítulo 2, né? O primeiro capítulo foi a revelação de Jesus Cristo. E nós adentramos ao estudo desse livro, As 7 Eras, uma vez que as 7 eras estão condensadas, estão unidas com os 7 selos. O profeta trouxe a revelação das 7 eras, e logo depois, quando ele veio e trouxe os selos, até um pouquinho antes ali ou depois, ele vem e nos diz, até na mensagem Estatura de Varão Perfeito, que cada mensageiro que houve durante as 7 eras foi um trovão. Então, na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, diz que Paulo foi um trovão, Irineu foi um trovão, e assim sucessivamente, dizendo que cada mensageiro foi um trovão, um selo. Então vocês veem que estão conectados às 7 eras com os 7 selos. Nós recentemente estudamos os 7 selos, e já faz um bom tempo que nós não havíamos, sempre lemos alguma coisa das 7 eras, mas não a estudamos novamente, desde quando tomamos um posicionamento frente à palavra. Então eu creio que aquilo, quando nós tomamos uma decisão, temos estudado sobre isso, né? Frente à palavra de Deus, então aí abre-se um quadro maior, e aí Deus tem que mostrar para nós, né, aquele quadro. Se não tiver nada aí, Ele vai mostrar para nós também. Mas se tiver aí, uma vez que você toma uma posição frente à palavra, frente ao programa do tempo em que você está vivendo, porque hoje em dia muitas pessoas dizem assim, no mundo geral, todos nós estamos adorando a Deus, todos. Eu não acredito que em nenhum coração de nenhuma pessoa que vá a uma determinada igreja, seja até mesmo a católica. Eu, no meu, tenho para mim, e o profeta já disse isso também, né? Que nenhuma dessas pessoas não estão sendo sinceras. Elas estão sendo sinceras. Elas acreditam realmente naquilo, que ali ela está servindo a Deus, que ali ela está adorando a Deus. Mas aí o profeta vem e nos mostra, mas então como vamos saber qual é a adoração correta e onde Deus está aceitando? Aí ele vem e nos ensina a olharmos para a palavra, e não só a palavra, mas a palavra do dia em que você está vivendo. Nós podemos olhar, falamos há um tempo atrás sobre isso, podemos olhar nos dias de Noé, o paralelismo hoje, mas quando nós olhamos para os dias de Noé com paralelismo hoje, nós só olhamos, como falamos ontem, lemos ontem na mensagem de reprovação por causa da palavra, por causa da sua palavra. O profeta tomou o paralelismo de Noé por quantidade de pessoas, de uma geração toda, 8 pessoas, de milhões de pessoas, 8 pessoas foram salvas. Mas você não pode tomar o paralelismo de Noé achando que hoje Deus vai destruir a terra com água e por isso tem que construir uma arca. Estão me entendendo? Então nós tomamos o paralelismo do tempo de Noé naquilo que concerne ao nosso tempo. E é predito que, como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Então nós olhamos nisso como quantidade de pessoas, que seria a minoria da minoria da minoria. Ontem nós falamos sobre isso, lendo na mensagem, né? Reprovação por causa da palavra, vai ser sempre minoria. Vamos ser incompreendidos, as pessoas olharão para nós e dirão, mas isso aí deixa esse povo para lá. E no entanto eles não sabem que este povinho são os reis dos reis, são os filhos herdeiros de Deus, são aqueles que estarão sentados no trono. Assim diz a palavra. Não é eu que estou falando isso, não foi eu que predestinei
a mim mesmo ou vocês, não. Quem nos predestinou foi Deus. A predestinação, para que pudéssemos viver no melhor de todos os tempos, para que pudéssemos compreender a melhor de toda coisa. Então, se nós não entendermos isto, a reprovação por causa da palavra, as perseguições que se levantarão por causa da revelação, nós vamos querer estar junto com a multidão, vamos querer pensar igual aos outros, né? E nisso deixando o que realmente a palavra está nos falando hoje. Desde quando nos posicionamos quanto à vinda do Senhor, e isto, batemos o martelo, isso não há dúvida quanto a isso, que a vinda do Senhor é uma realidade. Aqui mesmo no livro das 7 eras, quando nós lemos aqui na revelação de Jesus Cristo, e também neste capítulo 2, falando sobre o Apocalipse, capítulo 1 ao 7, quando ele nos fala sobre a vinda, aquela vinda que todo olho verá, o profeta diz, esse não é o rapto. Esse não é a vinda do rapto. Depois o irmão Jair estava até me citando depois, particularmente a revelação de Jesus Cristo, não é essa que está escrita aqui. Não é essa que está escrita aqui, que essa aqui é uma exposição. Mas é a outra, né, no 368, o profeta fala novamente. A vinda de todo olho verá, não é a vinda, não é a segunda vinda. Todo olho verá. Não é a segunda vinda, essa todo olho verá é a terceira vinda. Porque essa segunda vinda é uma vinda secreta. E tampouco esta vinda secreta, tampouco é o rapto. Então onde acontece o rapto? O rapto acontece entre a segunda e a terceira vinda. Se nós pararmos para nós analisarmos, porque se a segunda vinda de Cristo já é uma realidade, e aí onde o diabo, ele diz assim, ele quer escurecer a sua visão para com a vinda do Senhor, diz assim, mas se Jesus já veio, o que nós estamos fazendo aqui? Não estamos no milênio? Não estamos no milênio, até porque a tribulação não iniciou. Se tivesse iniciado a tribulação, nós ficamos. Mas o profeta vem e diz assim, que a segunda vinda não é o rapto. O rapto acontece após a segunda vinda, porque ele vem primeiro casar, ele vem primeiro, Lucas 17:30, manifestar o Filho do Homem, né? Aí onde vem a confusão na mente das pessoas, mas tem que ser aquele Jesus, tem que ser aquele véu de carne de Jesus, que tem que vir manifestar aqui para me ver ele e casar com ele. Agora tu imagina. Então precisamos entender que a promessa que ele fez seria que ele manifestaria. E aí nós temos aqui a citação, que eu creio que foi uns 15 dias atrás, o tema da mensagem, onde ele diz assim que o mensageiro, ele diz assim, o sétimo anjo não é o filho do homem, mas o sétimo anjo revela o Filho do Homem ao público. Nós lemos isso aqui. Eu não me recordo o tema da mensagem. Então, como que o sétimo anjo revela o Filho do Homem ao público? Então você só enxergará o Filho do Homem, Cristo, através do sétimo anjo. Porque é a promessa que ele fez, Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifestar. Aí vem aquelas pessoas e trazem, não, peraí, distorce para cá, distorce para lá, eu não posso compreender, eu não posso entender que Jesus Cristo se manifestou em um véu de carne. Então você está descrente da Bíblia, porque lá como foi com Abraão, da mesma forma, Elohim teve que criar um corpo de carne para poder descer e manifestar. Da onde surgiu aquele corpo, nós não sabemos, a Bíblia diz que ele tomou do pó e o fez. Não foi assim que foi o corpo do profeta. O profeta passou pelo mesmo estágio que nós. Ele nasceu, teve que nascer. Veio, teve sua mãe, teve seu pai. Por isso que o profeta nunca foi Jesus Cristo. Mas de uma coisa nós temos certeza, que Jesus Cristo se manifestou naquele véu de carne. Porque a promessa seria que ele se manifestaria. Como ele está manifestado em você hoje? Como que ele está unido com você? É a mesma forma que ele esteve unido com o profeta. Vocês estão me entendendo? Ele usou aquele véu de carne de uma forma, lógico, mais especial e mais avançada, porque o mensageiro foi o profeta.
Nem todos os mensageiros das 7 eras foram profetas. Isso nós já temos aprendido também. Deus começou as eras, começou com um profeta e ela termina com um profeta. Então, os 2 profetas de todos os 7 mensageiros foi Paulo e o profeta nesse tempo final, William Marion Branham. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos ter isto claro em nossa mente, sobre a manifestação do Filho do Homem. Por isso que, provando sua palavra, 236, quando fala que quando você entende, obtém a revelação da manifestação do Filho do Homem, você se une com Cristo. O casamento acontece. O casamento acontece. Então, é bem claro isso. Eu creio que não há dúvida para nós. Apenas estamos relembrando estas coisas. Então, adentrando as 7 eras, nós entendemos que há uma base aí. Nós vamos ouvir aqui o profeta falando sobre a Trindade, que não é mais nenhuma dúvida para nós. Mas nós poderíamos pegar aqui e ler só aquilo que nós queremos, ler partes isoladas. Mas eu não gosto de fazer isso. Muito raridade eu leio alguma coisa isoladamente de um tema, tomando parágrafos da mensagem isolada. Mas eu gosto muito de nós lermos a mensagem. Lermos, não tem problema. Quando o profeta vem aqui e lê, está lá falando em 60, 61, quando tomamos aquela mensagem recente, né? Essa mensagem de reprovação por causa da sua palavra foi antes dos selos. 62, dezembro de 62, né? As eras, bem antes dos selos. Então não há problema, aqui o profeta estava lidando até próprio mesmo com o próprio sistema, né? O próprio sistema, catolicismo, o profeta estava lidando com eles. Nós sabemos que não há hoje mais uma briga hoje entre a palavra e o catolicismo. Por que não há briga hoje, uma palavra contra o catolicismo? Porque já está condenado o catolicismo. Está condenado. Vamos ficar brigando? Não, então, eu acuso a geração, pronto, crucificar a Cristo por segunda vez, não tem mais. A misericórdia se deu ali na última era de Laodiceia, quando Cristo veio e se manifestou para falar com eles. Ele diz assim: não, ricos somos, de nada temos falta. Não é assim? A era de Laodiceia, rica nós somos, de nada temos falta. O profeta vem e fala isso. Quem foi isso? O sistema religioso. Rica sou, de nada tenho falta. Aí o profeta diz: não sabes tu que és desgraçada, cega, nua, né? Então o sistema religioso está condenado. Mas quando nós lemos aqui na mensagem, quando o profeta estava ensinando sobre isso, eu creio que tem coisinhas aqui que nós podemos tirar para nós entendermos hoje o tempo que nós estamos vivendo. Porque eu creio que toda a revelação, quando ele diz que todo o armamento, se a palavra, não estou colocando dúvida, mas eu só quero dizer isso nesta declaração, se a palavra nos elevou aqui a uma era, a era da Pedra da Coroa, então ele tem um alimento específico para nós aqui em cima. Amém? Ele tem um alimento específico para nós aqui em cima. Embora você vai ler aqui, primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta era, falando sobre batismo, falando sobre ser, tudo, mas aí, olha onde Deus nos elevou a gente. Nós temos entendido o que isso representa. O que isto representa, né? Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando cada vez mais e mais. Amém? Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, apenas em reverência à palavra de Deus. Queremos ler uma escritura. Efésios capítulo 6, versículo 10. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Tu possas, ó Pai, abrir a Tua palavra para cada um de nós, nos concedendo a porção que temos necessidade, que viemos buscar aqui, ó Pai. Tu possas nos falar de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Nos entregamos em Tuas mãos, ó Pai, entregamos a cada um dos Teus filhos que aqui estão e aqueles que estão através da internet, que Tu possas abençoá-los, guardá-los, livrá-los de todo mal e de todo perigo, ó Pai. Não poderemos deixar, ó Pai, de responder, ó Deus bendito, e interceder por nosso irmão Alisson, filho do nosso irmão Vilmar, na qual sofreu um acidente e se encontra-se hospitalizado. Seu pai, nosso irmão Vilmar, nos enviou mensagem pedindo oração em favor dele, ó Deus bendito, e todos nós levantamos nossa mão em favor dele, para que Tu possa dar a ele, ó Pai, aquele jovem, ó Deus bendito, a alegria de Te servir. Eu posso, ó Pai, através de todas as dificuldades, mostrar a ele o caminho da verdade, o caminho que ele precisa seguir. Eu sei que há um clamor dos seus pais, há um clamor da irmã Marli, há um clamor do nosso irmão Vilmar, em favor dos seus filhos, como há um clamor de todos nós em favor de nossos filhos. Ajuda, ó Pai, que Tu possas abrir o entendimento daquele jovem, nosso irmão Alisson, que era que ele possa entender e obter o desejo de poder Te servir em espírito e em verdade. Esta é a nossa oração, mas sabemos que cabe a Tu, ó Pai, cumprir todas as promessas na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, que Tu possas repartir o pão da vida nesta manhã para cada um de nós. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Uma exposição das 7 eras, aqui onde nós nos detivemos, o profeta estava nos falando sobre João no dia do Senhor. Eu parei aqui, né? Pode ser que nós vamos repetir alguma coisa aí. Mas como não está marcado, na página 31, sobre a visão de Pátimos. Aqui o profeta estava falando sobre o sábado, né? O sábado do Senhor. Aqui ele refuta onde as pessoas hoje dizem que é este sábado semanal. Eles detêm porque o sétimo dia, então cai no sábado. E quando a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou, então eles colocam, e como sétimo dia, o sábado, e os sábados do Senhor colocados no Velho Testamento, em nenhum lugar você vai encontrar que os sábados do Senhor era o sábado semanal. Você não vai encontrar no Velho Testamento, aqueles que gostam de buscar, busca, vou dar essa dica para vocês. Busquem, vocês vão entender o que eu estou falando. Os sábados do Senhor eram dias separados para culto, para cultuar ao Senhor. Era dia de celebração.
os sábados. Mas não é esse sábado de sete dias hoje. Mais ou menos isso, né? Dá 7 dias, sábado? Não, ou é 8 dias. Hã? 7 dias. É. Então, 7 dias. Então, o sábado do Senhor, que era a própria Bíblia no Velho Testamento, na época eu estudei sobre isso, eu não busquei isso para estar falando hoje, até para entender a doutrina do Adventismo. Ele dizia que não poderia pecar nos sábados do Senhor ou transgredir os sábados do Senhor. Alguns sábados do Senhor, tem ali, eu lembro que eu li algo na Bíblia, não me recordo aonde, mas de repente Renato pode encontrar aí, que dizia, é como assim, o 10º dia do mês era um sábado, 13º dia era um sábado também. Então não era sábados de 7 em 7 dias, era sábado, eram dias separados para o Senhor. Eu li uma escritura explicando sobre isso, que os sábados, como que era separado esses dias para o Senhor? Os sábados. Então nós colocamos na nossa cabeça que seria 7, toda semana. Então o 7º dia tem que descansar, o 7º dia descansar. Aí o profeta vem e refuta isso, mostrando. E aqui ele também disse que os cristãos adotaram não o sábado, mas adotaram o domingo, o primeiro dia. Mas ele disse que ambos saem fora da coisa. Ambos saem fora da coisa. Foi isso que nós lemos aqui. Vocês querem recordar isso aí, vocês vão ler lá atrás. Então, ambos os sábados e o domingo. Então, aqui, ó, página 31, a exposição das 7 eras, diz assim: agora ela diz que João estava no Espírito, no dia do Senhor. Ó, que coisa. Aqui está um versículo que realmente causa dissensão. Não que seja preciso ou deva, mas alguns simplesmente não veem o que a palavra realmente diz. Para começar, encontramos algumas pessoas excelentes que chamam o dia do Senhor de dia de sábado, o qual para eles é o sábado. Então há outros que chamam o dia do Senhor de domingo, primeiro dia da semana. Mas como poderia ser um desses dias, ou mesmo os dois juntos, visto que João esteve no Espírito recebendo aquelas visões por um período de 2 anos? Foi o que nós lemos domingo passado. Então nós já passamos por isso aqui. Esteve recebendo a visão por 2 anos. Realmente o que acontecera foi que João fora arrebatado no Espírito e transportado para dentro do dia do Senhor, que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está para acontecer no futuro. João está agora vendo as coisas daquele dia futuro. Mas neste ínterim, apenas para fixar nossas mentes, vamos descobrir exatamente o que é hoje o sábado. O sábado, como conhecemos no Novo Testamento, não é a guarda de um certo dia. Não temos absolutamente nenhum mandamento para guardar o sábado como um sábado. Nem temos nenhum mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que significa repouso. Hebreus 4:8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, o dia do repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso, guarda sabática para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Você atentou para esta frase chave na última parte do versículo? Deus repousou de suas próprias obras. Deus deu a Israel o 7º dia como o seu sábado, em comemoração à sua própria obra, na qual ele criou o mundo e tudo o que nele estava. Então parou de criar, ele cessou os seus labores, ele repousou. Agora foi ótimo dar um sábado para um povo que estava todo num só lugar ao mesmo tempo, de modo que todos podiam guardar um certo dia. Hoje metade do mundo está na luz, enquanto a outra metade está em trevas. Portanto, isto não funcionaria de maneira alguma. Porém, isto é apenas um argumento natural. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca deste repouso sabático, porque aquele que entrou no seu repouso, entrar
não é apenas entrar, mas permanecer no repouso. É um repouso eterno, do qual o sétimo dia é apenas um tipo, 7 é complemento, 8 é o primeiro dia novamente. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, dando-nos vida eterna e eterno repouso sabático. Assim podemos ver porque Deus não podia nos dar nenhum determinado dia da semana como um sábado, repouso. Entramos e também permanecemos em nosso repouso. O que Israel não podia fazer, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nós desfrutamos, porque voltar para uma sombra quando temos algo, agora, a realidade? Por que voltar a uma sombra quando agora temos quando temos agora a realidade? Como recebermos este repouso ou sábado contínuo? Acha-se no convite de Jesus. Ele disse em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso, ou guarda do sábado. Não um dia, mas vida eterna, sábado, para as vossas almas. Não importa quanto tempo você tenha estado oprimido sob sua carga de pecado, sejam 10 anos, 30 anos, 50 anos ou mais, venha com sua vida abatida e cansada e você encontrará o seu descanso, o verdadeiro sábado. Jesus lhe dará descanso. Agora, o que exatamente é esse descanso que Jesus dará? Isaías 28, 8 ao 12. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, sábado, dai descanso, ou guarda do seu sábado, ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir, eis profetizado bem aqui em Isaías. E aconteceu cerca de 700 anos mais tarde, em Pentecostes, quando todos eles foram cheios com o Espírito Santo, exatamente como fora dito que seriam. Este é o verdadeiro sábado que foi prometido. Assim, quando foram cheios do Espírito Santo, eles repousaram de suas obras terrenas, seus feitos terrenos, seus maus caminhos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas. Eles entraram no repouso. Aí está o seu repouso. Este é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. E é você repousando e Deus fazendo. É Deus em você, operando o querer e o efetuar segundo boa vontade. Nós temos adentrado a um repouso. Temos ou não temos adentrado a um repouso? O que importa se nós partirmos agora? Que já estamos nesse repouso, nesse descanso. O que cabe a nós apenas é a mudança deste corpo. Porque espiritualmente nós já estamos repousados. É você repousando. Este é o seu sábado. Não é um dia, nem um ano, mas a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. É você repousando e Deus fazendo. É Deus em você operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Deixe-me fazer mais um comentário sobre os sabatistas, que afirmam que nós nos reunimos no dia errado da semana, quando nos reunimos no domingo. O primeiro dia. Aqui está o que Justino disse no segundo século. No domingo é realizada uma reunião com todos os que vivem nas cidades e vilas, e é lida uma porção das memórias dos apóstolos e os escritos, enquanto o tempo permite. Quando termina a leitura, o presidente, em um sermão, dá a demonstração e a exortação para imitar aquelas coisas nobres. Depois disso, todos nós nos levantamos para oferecer oração em comum. Ao término da oração, como temos descrito, pão e vinho são postos diante de nós, e dada ação de graças, e a congregação responde, amém. Então os elementos são distribuídos para cada um,
e consumidos, e levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Os ricos, os que desejarem, então dão contribuição de acordo com o seu livre-arbítrio. E esta coleta é confiada ao presidente, que com ela supre órfãos, viúvas, prisioneiros, estranhos em necessidade. Assim vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva prosseguiu com a tradição judaica de juntar-se no último dia da semana, estão grosseiramente ignorantes do que a história realmente apresenta. Portanto, não são dignos de confiança. Oxalá as pessoas pudessem vir a ele e encontrar esse descanso. Há um clamor em todos os corações por esse descanso, mas a maioria não sabe a resposta. Assim, eles tentam aquietar o clamor através de um processo religioso de guardar certos dias ou aceitar credos e dogmas denominacionais. Mas, falhando nisso, muitos tentam beber, farrear, todo o excesso físico, pensando que através de prazeres mundanos possa haver alguma satisfação. Mas em tais coisas não há descanso. Eles fumam e tomam comprimidos para acalmar seus nervos. Porém, não há descansos em poções terrenas. Eles precisam de Jesus. Eles precisam do remédio celestial, o descanso do Espírito. Então a maioria deles vai à igreja no domingo, isto é bom, mas mesmo ali eles não têm nenhuma ideia de como se aproximar de Deus e de como adorá-lo. Jesus disse que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. Jesus disse que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. João 4, 24. Mas que tipo de adoração você pode alcançar em uma igreja que sabe tão pouco de Deus que apresenta um Papai Noel no Natal e coelhinho de Páscoa? Onde eles conseguiram isso? Eles o conseguiram dos pagãos, fazem uma parte da doutrina da igreja, mas quando alguém volta-se para o Senhor e é cheio do Espírito Santo, ele repousa de todas estas coisas, ele tem um repouso em sua alma, ele realmente começa a viver e amar a Deus e adorá-lo. Agora, vamos voltar à nossa escritura. Nós sabemos o que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado, nem o domingo, o que é? Se não é sábado nem o domingo, então o que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor, este é o dia do homem. É o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia de adoração do homem, tudo do homem, porque o mundo, o cosmo do homem, mas o dia do Senhor está chegando. Sim, está. Aleluia. Acontece justamente que neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando, o dia do Senhor. Vem quando os dias dos homens terminarem. O dia do Senhor vem quando o dia dos homens terminarem. Os reinos deste mundo tornar-se-ão então os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem. E após isto, vem o milênio. Então o dia do Senhor acontece quando? Os juízos começam a caírem. E aí eu pergunto, os juízos estão caindo ou não estão caindo? Desde quando os juízos estão caindo? Desde quando rejeitaram. Nós sabemos que o ápice desse juízo será a tribulação. E para a tribulação nós não estaremos aqui. Amém? Ele nos arrebatará. Porque antes da grande tribulação haverá um arrebatamento. A vinda do Senhor se cumpriu e agora resta-nos um arrebatamento. Por isso que o profeta diz que esta vinda, a segunda vinda, não é o rapto. Eu tenho que ter isso claro na nossa mente. Porque senão nós pensamos que vamos ser arrebatados para então a segunda vinda de Cristo se cumprir.
porque nós vamos encontrar com ele nos ares. Isto é uma mente religiosa. Todos, né? Pergunta para qualquer assembleiano, presbiteriano, batista, seja quem for, até católico, o mais estudantezinho um pouquinho, ele vai dizer. E quando Jesus vier, nós vamos encontrar com ele nos ares, vamos casar. É assim que é a mente deles. Mas eles nada sabem do que? Da manifestação. Que não é aquele véu, Jesus, aquele corpo de carne vindo. Vocês estão me entendendo? Ele teria que se manifestar aqui na terra. Se unir com a sua esposa. Então, depois acontecer o arrebatamento. O dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. Eu creio que o dia dos homens é as 7 eras. Porque a era de Laodiceia teve que terminar, a última era teve que terminar, como era, para que Cristo pudesse sair do trono de intercessão, onde ele esteve fazendo a intercessão até pelo último, e quando ele fez a intercessão pelo último, ele saiu do trono dele, para possuir o seu próprio trono, aquele que ele redimiu. Então o dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. Os reinos deste mundo tornar-se-ão então os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem. E após isto, vem o milênio. Agora mesmo, o mundo faz o que quer com o cristão. Eles o xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando dele, mas está chegando aquele grande e notável dia, quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. Eu compartilhei com vocês um áudio, né? Há uns dias eu fiquei sabendo dessa notícia, que na África ali, um grupo de terroristas, né, islâmicos, né, estão matando cristãos na África. Nós sabemos que ali está cheio disso. Sabe que ele está cheio disso. Então assim, mas esse grupo estão atacando as vilas, né, e matando mesmo. E foram até uma vila onde tinha uma igreja da mensagem, né, mataram diácono, mataram pastor, e vocês viram, né? Então assim, é cruel, o mundo é cruel. Eu creio que nenhum desses terroristas, como eu posso dizer, surpreenderam Deus. Porque cada um de nós temos que ter isto bem em nossa mente. Porque o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele permitiria que Satanás tomasse mão da sua vida se você não estivesse pronto para tirar? Para ele recolher? Não. Então, às vezes, nós nos chocamos com as notícias, nos chocamos, sim. Mas a gente entendemos que tudo está no plano, no propósito dele. Traz a gente algo ruim, um sentimento, né, uma tristeza, porque, poxa, nós estamos aqui num paraíso, perto ao que os outros enfrentam lá, né? Não só ali na África, mas em outros cantos, nós estamos num paraíso. E muitas vezes nós não valorizamos isto. Temos a oportunidade de ir e vir e adorar ao nosso Deus e fazer tudo o que devemos. E mesmo assim, às vezes não temos. Falta-nos o desejo de fazer isso. Falta-nos mais afinco, lutar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, enquanto os outros se esforçam e perdem até as suas vidas. Tem irmãos perdidos na selva, ninguém sabe, que faz dias que não me encontram, que conseguiram escapar desses. Então, a gente olhamos para essas coisas, irmãos, nos ajuda a entendermos, os nossos irmãos ucranianos, lá sendo bombardeados, em meio a uma guerra. Eu tenho plena certeza que
Ali eles estão mais buscando a Deus do que muitos aqui no Brasil. Lá eles estão buscando mais a Deus. Será que vamos ter que deixar vir uma guerra para você ter que buscar a Deus mais? Porque a perseguição, eu creio que a perseguição ou o aperto, vocês vão conhecer muito pela chamada o aperto. Aperto é perseguição. Virá para o quê? Para um posicionamento. No final do ano nós estivemos aqui, estava lotado de gente. Eu falei, o que é hoje, final do ano? O que é isso? De 31, virada do ano. Está aqui, está bom, tudo bom, mas e aí, o que você vai fazer esse ano? E entrou 2024, e aí? Cadê as pessoas? Estão me entendendo? Então, é algo momentâneo apenas, é algo que vem e vai embora, passageiro. Há uma inconstância, assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se o arrebatamento acontecer quando você estiver aqui em cima, bom, você está aqui, você está naquela fase de crente. Mas se acontecer quando você está naquela fase rebelde, que eu acho que vai acontecer nisso. Aí você vai só lamentar, e olha que a graça e a misericórdia vai ser estendida ainda para você, você dando a sua vida pela palavra. Aí onde se cumpre. Quem vai dar vida pela palavra, irmãos? É aquele que nunca ouviu a palavra, é aquele que não entende, aquele que nunca creu em nós? Quem vai dar vida pela essa palavra, sabe o que vai ser? Pessoas que estão sentadas do seu lado, que não valoriza isso, que não busca. Eles estão manifestando. Então, por isso, quando o profeta diz que é coisa que a gente tem que colocar-nos em desespero, porque se não estamos entendendo o que está acontecendo, eu tenho que buscar. Tem que buscar a Deus. A pessoa fica esperando a coisa cair do céu, com a boca aberta, esperando. Você tem que ir. Até as águiazinhas tem a história, né? O profeta nos conta que o filhotinho de águia, quando vai lá no ninho, está cheio de almofadinha, né? Mas quando começa a crescer, a águia mãe vai tirando as almofadinhas, que é aquelas penas que ficavam ali macejando. Por quê? Para ficar os espinhos começar a espetar. Que é o ponto que ela tira a última, aí só fica espinho, aí ele não consegue mais ficar ali. Aí ele tem que dar um jeito. Tem gente que está esperando os espinhos para você começar a dar jeito. E Deus permite os espinhos começar aí, ó. O espinho na carne. Começa a espetar, enfermidade aqui, enfermidade ali, é aquilo, porque quando você está de boa, você não está buscando. Não consegue lutar, não consegue lutar. Eu não estou falando de igrejismo, irmão. Vocês sabem quando eu estou falando isso. Vocês querem que eu fale uma coisa? Eu prefiro isso aqui do que estar com isso aqui cheio. Eu prefiro isso aqui do que estar com isso aqui cheio. Porque aqueles que não estão apreciando isso, é a mesma coisa de entrar no ouvido e sair no outro. Porque vocês estão aqui porque vocês apreciam isso. Vocês apreciam isso. Aquele que não aprecia, bem, estão testificando através das suas vidas e estão selando o destino deles. Eu estou selando o meu. Eu não estou selando o de vocês. Cada um tem que selar o seu testemunho. Cada um tem que lutar, cada um tem que batalhar. Então veja. Agora mesmo o mundo faz o que quer com o cristão. Eles o xingam de todos os tipos, de nomes maus, zombando dele. Mas está chegando aquele grande e notável dia, quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com a ira, para julgar o mundo. Será aí quando os justos terão seu dia com o Senhor. Amém. Pois os ímpios serão abraçados e os justos caminharão sobre suas cinzas milênio adentro. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que o farei, diz o Senhor dos exércitos. A voz como de uma trombeta. Apocalipse 1:10. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus,
e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. É como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo, ele toca uma trombeta, é uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouçam a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era, alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho anunciando a palavra de profecia para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra. A ordem para escrever. Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 eras, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, é tudo isso. O único Deus verdadeiro, a voz e a palavra de Deus. A realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa é estar no Espírito? Que coisa estar na presença de Deus e ouvir dele? O que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas, a voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden e sobre o monte Sinaí. Esta voz, que também foi ouvida na excelente glória do monte da transfiguração, estava mais uma vez anunciando, e nesta ocasião, às 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Escreve as visões, João, faz um registro delas para as eras que devem seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as, envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Você reconhecerá esta voz quando ele chamar, se você for um dos seus. Aleluia, glória a Deus. Os candeeiros de ouro, Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem, na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem lesse a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E João não disse que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. João 1:1-3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Livro Os Feitos de um Profeta, pastor Perry Green, profeta falando em primeira pessoa. Quando Jesus se virou, viu 7 castiçais de ouro. Eles, na realidade, eram candeeiros. De acordo com o versículo 20, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderiam ser velas. Para representar as igrejas, dificilmente poderiam ser velas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Ela morre. Ela não existiria mais. Porém, os candeeiros
possui uma qualidade duradoura não encontrada em velas. Se você quiser obter um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias 4, versículo 1 ao 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E ele disse: que vês? E ele disse: olho, e eis um catiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro, ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras que estão em cada lado. As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento, e o azeite evidentemente tipifica o Espírito Santo, que só ele pode dar a luz de pessoa, só ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo: isso que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Agora examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso ou reservatório que fica no centro dos 7 braços que saem dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva que flui através de 7 pavios que estão colocados nos 7 braços. É o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apaga. Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando azeite dentro do vaso. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado, que for originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia primeiro de tudo a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. Ele não pegava, por exemplo, uma tocha acesa aonde o fogo de Deus havia queimado, acendido uma vez. Ele não pegava a tocha e saía. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Com a mesma tocha, não. Ele tomava daquele fogo que havia acendido por Deus, acendia a primeira tocha, apagava, tomava do fogo da primeira, acendia a segunda, apagava, tomava o fogo da segunda e acendia a terceira. Estão me entendendo? Assim era como que os sacerdotes faziam. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia, primeiro de tudo, a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. A terceira lâmpada recebia o seu fogo da segunda lâmpada, assim como a quarta recebia o seu da terceira, e assim por diante, até que todas as 7 lâmpadas estivessem queimando. Este fogo santo, proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada, é o maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras da igreja. O derramamento original do Pentecostes, derramando esse que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provendo sua igreja através de todas as 7 eras, e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus imutável em sua essência e seus caminhos. João 15 diz, Jesus diz: eu sou a videira e vós as varas. Ele é a videira principal,
essa que sai da raiz original, proveniente da semente original que tem a vida em si. Agora, a videira não produz fruto, são as varas que o fazem. Agora, observe isto, você pode tomar uma árvore cítrica total como uma laranjeira e enxertar nela um ramo de toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo e outros tipos dessa espécie, e todos esses ramos crescerão. Porém, estes ramos enxertados não produzirão laranjas. Não, Senhor. O ramo de limão produzirá limões, o ramo de toronja produzirá toronjas, e assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore. Mas, se alguma vez esta árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Tem muita coisa enxertada na mensagem, colocada por homens. E o que esse galho vai produzir? Segundo a sua espécie. Eu leio essas coisas, me vem isso na minha mente. Eu não consigo enxergar outra coisa, irmão. Eu não estou olhando lá para a árvore e para a denominação, não. Eles enxertam um sistema do homem, enxertam o que o homem pensa. Por isso que aqui em cima o profeta diz que não, o dia do Senhor não é o dia do homem. Se alimenta da mesma seiva, da vida que sai da videira, da vida que sai de Cristo. Aparentemente algo que tem vida, mas o que estão produzindo? Filhos semelhantes, híbridos, filhos semelhantes. Por isso que eles produzem um religioso, eles produzem segundo aquele conceito da religião que eles fundaram ou que eles criaram. Por isso que você vai encontrar pessoas hoje com, olha, uma separação total mesmo da palavra. Ele só crê na palavra se vier de tal lugar. Saiu dali, está fora da palavra. Por quê? Porque ele pensa porque ele é o galho dali. Ele foi fundado dali. Ele saiu dali. E vamos um pouquinho mais além. Saíram híbridos. Não podem produzir nada, só produzir aquilo mesmo, segundo a sua espécie. São bons para trabalhar. Uma vez nós lendo uma mensagem aqui, o profeta falou, né? Sobre a mula. É a mula, né? Que é um híbrido. Ele diz, é bom para trabalho. Ninguém pode trabalhar igual a mula, força, carregar peso para trabalhar. Mas são híbridos. Não sabe quem é seu pai, não sabe quem é sua mãe. Estão ali para um propósito. Quantas mulas carregam o evangelho, carregaram a mensagem? São híbridos. Ah, você está condenando? Não estou condenando ninguém. Olhe pelos frutos produzidos. Os frutos condenam. Se é um sistema, se a palavra veio para condenar um sistema, por que você coloca um sistema e joga a mensagem dentro e acha que o sistema é a direção de Deus? Não é. Há um tempo atrás nós falamos, se você tomar a palavra pura, do jeito que ela é, e colocar dentro de certos sistemas da mensagem, aí destrói tudo, derruba tudo. Por isso que não pegam, eles não tomam a mensagem na totalidade. Por quê? Porque vai desfazer o sistema deles, velho. Muitos hoje não conseguem avançar na revelação e nos criticam. Mas nós não tem sistema aqui não, filho. Tem ninguém que manda em nós, não. Não estamos respondendo a ninguém, não. Nós respondemos aqui a palavra. E se eu sair da palavra, vocês têm todo o direito de sair daqui também. Ou Deus me recolher. Então, quando se depende daquilo ali, aí pronto, o sistema está imperando, pronto, em cima, pronto, dominou. E uma vez domínio do homem, já era. Como já vi dizendo, não, nós tem que estar fechado, mas estamos fechados aqui.
Decidiu um assunto, está fechado. Não. Hã? A última que nós participamos aqui, irmão Renato, ouviu. Foi bom o irmão Renato estar presente para ele saber o que a gente escuta. Você entendeu? Que as coisas é coisa difícil de se falar, mas é uma verdade. Eu não estou. Deus deixa brotar indiferença no meu coração para com eles? De maneira nenhuma. O que nós falamos ontem? Deus entregou os seus irmãos na mão de José para ver o que ele ia fazer. Lá na frente você vai entender que tudo isso era necessário. Tudo isso foi necessário. O sistema ser levantado, forte como levantou aqui no Brasil, é necessário. E dali saíram outros sistemas, porque saíram de um sistema, saíram para outro e saíram para outro. Por quê? Porque apenas, como eu posso dizer, recusaram a liderança, mas o Espírito já estava ali, são cria dali. Não foi à toa que eu ouvi um grande pregador da mensagem aqui no Brasil e diz assim: não, todos eles são meus filhos. Todos eles são meus filhos. E eu estava ouvindo e falei assim: eu não, sai fora, eu não sou filho de ninguém não. E Deus não me trouxe disso aí. Mas ele falou a mentira? Não, saíram dali. Porque se escandalizaram em algo físico de alguém, mas nunca receberam a revelação da palavra. Escandalizaram apenas no homem. Mas a revelação não continua na mesma coisa. Aí, se você é despendido a tomar um homem como seu cabeça, se um dia que você deserda um outro, você vai ter que arrumar um outro, porque senão você fica sem cabeça. Você precisa de um cabeça. E aí quem vai comandar? É aquele que tem poder. Aquele que tem influência. Eu me animei uma época aqui com grupos, quando eu ouvi que aquilo que nós estávamos falando, ensinando, houve outros que passaram por esse caminho. Depois eu desanimei, porque a pessoa veio e falou para mim: não, eu tive que voltar atrás, que senão... Falei, aí aquilo foi me desanimando. Porque é perca de tempo. Perde-se tempo de tantas coisas, e nada. Há uma diferença. Pode ir. Ninguém fica segurando aqui, ninguém. Vocês podem rodar aí, assistir o que. Se você tiver estômago, se você tiver condição espiritual, porque eu sei que filho de Deus não se perde, não. Você pode passar o tempo que for lá, preso naquilo lá, mas na hora certa Deus tira você. Mas vocês podem ir, né? Assistir. Pode ouvir, fazer o que for. Vocês têm que ter calibre para aguentar aquilo. Mas não dá conta, não, irmão. Não dá conta não. É demais da conta. É uns trem que não tem cabimento. Para quem lê mensagem, para quem conhece a mensagem, sabe que aquilo não tem cabimento. Mas quando você não conhece, o que falar, o que a liderança falar para você, você está engolindo, comendo aquilo. E achando que aquilo é de Deus. Uma vez passamos 2 horas numa reunião de pastores, lendo reportagem de revista. Lendo reportagem de revista. Será que não tem mensagem para ler? Tem, mas você vai falar. Quem sou eu para falar alguma coisa? Você chegou agora, você está querendo sentar na janela? Mas nunca fizeram o que realmente o profeta diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. O que o profeta diz na mensagem? Pondo-nos ao lado de Jesus. E os pastores, os ministros se reúnam-se uma vez no mês, ou quando derem, para que possam estudar isso, descer na profundidade. Descer na profundidade do quê? Da palavra. Mas não se ouvia a pregação de um homem, e você tinha que tirar destaque de um homem, para você demonstrar que você estava ali, ligado naquele homem. E aquilo era disseminado, e aquilo havia, daquele jeito.
E dali replica-se para outro canto, replica-se para outro canto. Que eu cheguei num determinado lugar aqui, no nosso estado aqui, aí cheguei lá, estava lá, desse mesmo jeito. Que tem um destaque aí do que foi falado? Uma pregação de um homem, não era da mensagem, pregação de um homem, e tinha que dar destaque. Peguei, levantei, falei, vou lá dar o meu destaque. Falei, irmãos, ó, o meu destaque aqui não é do que ouvimos aqui não, é de uma mensagem aqui, ó. Parágrafo tal da mensagem, tal, que o profeta fala aqui. Sabe o que o pastor falou depois que eu subi? Pastor Samuel trouxe a mensagem, não tem essa mensagem, né? Não é daqui, não é traduzido do nosso companheirismo. Deixa o Patrício está de prova. Não sequer falou do que foi lido. E eu li uma citação do Irmão Branham. Eu disse, a mensagem tal, do ano tal. Olha o que o Irmão Branham fala sobre isso aqui. Então assim, quando você impera, quando é um sistema colocado, aí você vai lá para frente para quê? Fazer o quê? Para estar se mostrando? Não tem cabimento, irmãos. Olha aqui o que o profeta vai dizer aqui, para nós concluirmos aqui. Eu quero fechar com isso aqui, ó. Em João 15, Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. E ele é a videira principal. Essa que sai da raiz original, provenida da semente original que tem vida em si. Agora, a videira não produz fruto. São as varas que o fazem. Agora, observe isto. Você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira, e enxertar nela o ramo de toronja, e o ramo de limão, um ramo de tângelo, e outros tipos dessa espécie. E todos esses ramos crescerão, porém, esses ramos enxertados não produzirão laranjas. Não, senhor. O ramo de limão produzirá limões. O ramo de toronja produzirá toronjas. E assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore. Mas se alguma vez esta árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Esta vara não vai surgir das varas descendentes. Estão me entendendo? Esta vara vai surgir da planta, da árvore. Mas se alguma vez esta árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas. Aleluia! A vida do ramo, porque o ramo é o que produz o fruto. A vida do ramo e a vida do tronco são as mesmas. Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas, ao passo que não eram assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinham origens em outros tipos de vidas provenientes de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Eles produzirão frutos muito bem, mas não produzirão laranjas. Eles não podem porque não são os originais. Aí ele vem e diz assim: é assim que a igreja é. A videira tem sido fendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertado ramos batistas, ramos metodistas. Olha aqui, nós estamos falando religião, ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais. E esses ramos estão produzindo frutos batistas, frutos metodistas, pentecostal, presbiteriano, sementes denominacionais, a partir de qual eles produzem seu fruto. Mas, se alguma vez a videira brotar uma outra vara de si mesma, esta vara será exatamente como a própria videira,
Será o mesmo tipo de vara que foi produzido em Pentecostes. Falará em línguas, profetizará, terá nela o poder e os sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está florescendo sobre os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira, ela nasceu na videira. Visto que aquelas outras varas foram enxertadas, tudo o que podiam fazer era produzir o seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca desta vida original e fruto original. Elas não podem saber porque não nasceram dela. Mas se fossem nascidas dela, a mesma vida que estava no caule original, Jesus, teria vindo através delas e se manifestado através delas. João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá vida. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá vida. Quão emocionante é pensar nessas 7 lâmpadas sorvendo vida e luz provenientes dos recursos daquele vaso principal, porque tem seus pavios mergulhados ali dentro. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado. Sua vida está incendiada com o Espírito Santo. Seu pavio, vida, foi imerso em Cristo. Através deste pavio ele está sorvendo a própria vida de Cristo, e com isso emite luz para a igreja. Que tipo de luz ele está proporcionando? A mesmíssima luz que estava na primeira lâmpada que foi acesa, e descendo as eras até o tempo presente do mensageiro do último dia, a mesma vida e a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podemos falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente está aqui, dramaticamente retratado. Todos eles estão sorvendo de uma mesma fonte, todos eles foram mergulhados dentro do mesmo vaso. Eles estão mortos para si mesmos e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Eles estão interiormente selados pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-los de sua mão. Suas vidas não podem ser corrompidas. Aleluia. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está escondida em Deus e alimentada pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu o seu aguilhão. Qual é o aguilhão da morte? Vocês sabem qual é? Vocês sabem qual é o aguilhão da morte? O medo. Quando ela perde o seu aguilhão, quer dizer, ela não causa mais medo para você. Porque quando Paulo disse isso, onde está o morto e o aguilhão? Paulo não morreu? Paulo morreu ou não morreu? Paulo morreu. Lógico que nós sabemos que o cristão não morre, passa, né? Ele dorme. Então, quando o aguilhão da morte, é isso, é o medo. Onde está o morto e o aguilhão? Você vai colocar medo em mim agora? Onde? Cadê? Tem medo de você não. Estão me entendendo? O aguilhão da morte é o medo. Porque as pessoas desesperam quando eles veem que a enfermidade chegou e não tem mais jeito. O médico olha para você e diz: não tem mais jeito, você vai morrer. Então a pessoa se desespera. Este é o aguilhão da morte. Mas ela perdeu o seu aguilhão. Por isso estavam falando, nós Juraci ontem ali. Isto é a diferença do verdadeiro eleito, é isso. Que se ele tombar agora, ou amanhã, ou daqui 10 anos, daqui 100 anos, ou se ele for a geração do rapto, para ele não importa, ele já está lá. A morte, aquele que poderia nos ferir, perdeu o seu aguilhão. Ele está sem seu ferrão. Porque Cristo tomou
Aí o profeta conta a história. Quando aquela abelha, quando ela ferrou, ela perde seu ferrão. E ela, quando viu Cristo, ela disse: agora eu peguei, agora eu peguei. Eu pensei que eu tinha pegado quando peguei os profetas lá atrás. Eu pensei que eu tinha pegado você quando peguei Moisés. Eu pensei que eu tinha pegado você quando peguei os outros. Mas agora eu te peguei. Agora você vai morrer. Quando ela ferrou ele, ela perdeu a sua eficácia. Por quê? Porque ele realmente tomou, desceu lá, mas ele ressuscitou. Então ela perdeu. Onde está o morto, o teu aguilhão? Precisamos entender isso espiritualmente falando, irmãos. Porque se não entendemos, muito uma poesia que Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte da vitória, perdeu o seu poder. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está escondida em Deus e alimentado pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu o seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória. Graças a Deus, eles têm esta vitória no e através do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vimos aqui até a página 38, irmãos. Nos detivemos aqui e o próximo subtema é: não mais o sacerdote. Apocalipse 1:13. Eu creio que isso foi o que Deus tinha preparado para nós. Lembrando, nós estamos estudando essa mensagem novamente. Eu gosto de ler. Nós comentamos alguma coisa que nos ajuda a acrescentar. Então nós comentamos, sim, falamos. Nós estamos adicionando a palavra, apenas relembrando aquilo que já tem sido encarnado em nós. Aquilo que uma vez que você recebe de anos e anos, estudando, ouvindo a mensagem, aquilo tem que se manifestar em algum momento. Em momento de ensinamento, em momento que você pode ajudar o seu irmão, aquilo se manifesta. Temos que ter isso em mente. Às vezes chega o irmão, está conversando, numa dificuldade, conversando com você, e às vezes você fica ali, se você começa a buscar de Deus, quizás Deus pode te usar, trazer uma palavra àquele irmão, uma palavra de ajuda, mas no tocante à revelação, nós sabemos que só vai entender isso mesmo aqueles que foram predestinados para entender. Isso tem que estar bem esclarecido na nossa mente. Só vai entender aquele que foi eleito para entender isso. Eu não estou tirando um grupo, fechando a mente de vocês, e um grupo fechado. Não, de maneira nenhuma, não é isso. Mas o zelo e o cuidado que a gente tem é sempre exortar: vamos olhar para o que nós estamos vendo. Vamos ver aqui realmente se é isso. Vamos tomar posição para com a palavra de Deus, nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, senão vamos estar aqui quantos anos? Eu sou da noiva eu sou. Aquele coração chega a balança lá em cima, mas não entende o programa. Agora começa a cantar: eu sou a esposa eu sou. Aí sim aquilo mexe com a sua estrutura. Por quê? Porque você já passou do estágio, você já está aqui avançado na frente. Não estamos inventando isso. Lembre-se, leia e releia, pega a mensagem provando sua palavra, vocês vão entender isso. Pessoas que eu pensava que cria, como eu cria, não crê. Que está lá com o slogan, abertura da palavra. Nós somos a abertura da palavra, eu creio na abertura da palavra. Enrendado ainda, com uma vinda do Senhor, enrendado com o casamento. Não está casado não, como é que está casado desse jeito? Jesus já vê o que nós estamos fazendo aqui. Não entende, não vai entender, você vai abrir a cabeça, é melhor você ficar calado. Está certo, irmão, está certo, Deus abençoe. Vai falar o quê? Vai discutir? O incrédulo, quanto mais você explica, mais complica. Por incrédulo, quanto mais se explica, mais complica. Então, deixa, tá bom, irmão, Deus abençoe. Você vai fazer o quê?
Que Deus possa nos ajudar. Feche teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, aprendendo. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Continue nos ensinando, nos exortando, nos dando tudo aquilo que nós temos necessidade. Dai-nos um dia na Tua presença, possamos meditar naquilo que ouvimos, ó Pai, e no entardecer, possamos nos reunir novamente para poder ouvir a Sua voz. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoando nossos irmãos que estiveram aqui presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas todas as suas necessidades. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco, né? Nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, irmão Jair de Montenegro, irmão Jailson da Paraíba, irmã Marlúcio dos Santos Veloar Quenara, irmã Kera, irmã Luiz, irmão Ronaldo, Deus abençoe o irmão Ronaldo também, Tangará da Serra, Mato Grosso, e irmã Jussara Pardim também, e Rutileia, né, estiveram conectados conosco. E aqueles que estiveram conectados e não conseguindo comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Um louvor, após o louvor estaremos despedidos. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Deus nos deu este poder para servi-lo e trazer nossos amados em sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares
Isso será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo